Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, né, na nossa 13ª, como que eu posso dizer? Nossa 13ª encontro, reunião. Edição. Não, eu acho que é mais nosso 13º desafio, né, de realizar esse podcast, né? É sempre, e assim, o que eu entendo que está bem legal é que a gente olhando como a gente começou e como está acontecendo agora, a gente vê um incremento muito significativo na qualidade, nas pessoas. Se eu pudesse voltar tudo de novo, fazer todos os podcasts novamente, eu ia fazer. Claro que ia ser tudo diferente, né? Mas a gente ia conseguir agrupar uma quantidade significativa de conteúdo informacional nesses podcasts, né? Todos eles foram bem legais. Enfim, hoje a gente vai tratar de instrumentos jurídicos dos clubes empresa, das associações e das SAFs, acerca de como eles podem ou não tratar ou se ajustar num processo de endividamento, né? E como se funciona juridicamente. Então, o tema do podcast e a pergunta que eu faço para o Alberto aqui, doutor Alberto. Doutor Alberto, um clube de futebol, e aí não importa qual seja, se é uma SAF, se é uma associação, se é um clube empresa, ele pode falir? Pode falir? Pode falir? Aí vai. Bem, primeiramente, boa tarde a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui, uma honra. Queria agradecer à professora Alessandra pelo convite e pelo desafio, né? Até porque a pergunta parece simples, mas no direito nada é tão simples assim, né? A gente sempre tem muitas questões a verificar, a compreender. No direito, a gente sempre tem que pensar que a forma importa, né? Então, como a professora Alessandra falou aqui agora, né? Pode falir, mas é o clube, é a associação, é uma SAF. Então, essas estruturas que são adotadas pela entidade futebolística vão ter questões que vão estar relacionadas à situação que a gente vai ver, né? Então, antes de falar pode falir, vamos tentar pensar de qual é a situação, até porque a falência é uma ação judicial. Então, quando a gente fala em ação judicial, as ações judiciais elas buscam resolver um problema, né? Há um problema a ser resolvido, né? Tanto que tem um professor de direito processual que ele chama as medidas, as ações judiciais de remédios jurídicos, ou seja, é um remédio jurídico para resolver uma determinada situação que está acontecendo. Então, quando a gente está falando de situações de crise, de endividamento, a gente está falando de uma situação de crise econômico-financeira daquela entidade. Então, essa entidade que está passando por essa dificuldade, a gente pode falar, está em uma situação de insolvência, né, que seria uma situação específica, onde você teria um passivo muito maior que o ativo e talvez uma impossibilidade de pagamento, enfim. Então, todas essas situações, toda essa situação envolvida demanda determinadas situações jurídicas. Então, como eu falei, como a forma importa. Então, primeiro, a gente acho que tem que pensar na questão da estrutura jurídica da entidade. Então, no direito, a gente tem uma divisão, digamos, entre direito, que a gente fala de direito civil e direito comercial, que são duas áreas do direito privado. E aí, você tem entidades, que são entidades empresariais, que são as sociedades empresárias e os empresários, e você tem entidades que seriam entidades de natureza civil. Os exemplos que a gente tem são a associação, as fundações e as sociedades simples, que seriam sociedades que não exercem atividade empresária, ou seja, não exercem uma atividade econômica organizada. Sociedades, por exemplo, geralmente sociedades uniprofissionais, uma sociedade cuja atividade é basicamente intelectual, uma sociedade de contadores, uma sociedade de advogados,
né? São exemplos de sociedades que a gente chama de simples pela questão de que o fator organização não importa. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa fazer essas distinções para a gente entender e conseguir, ao final, responder, porque a pergunta só vai ser respondida no final, se um clube pode falir. Né? Antes de você continuar, Thaís também é professora aqui da FAC, está trabalhando com a gente aqui no Ceifut também, recém-chegada aqui na equipe do Departamento de Ciências Contábeis, né? Além dessa pergunta, qual outra pergunta você teria para o Alberto, para ele pensar como ele vai responder essas perguntas? Bom, quando a gente fala justamente dessa questão de associação, sem querer já dar spoiler, né? Você acha que o cenário de SAF que veio novo é uma coisa efetiva ou é uma forma de driblar ou talvez mascarar um problema de gestão que a gente já vê nos clubes de futebol ao longo do tempo? Olha, basicamente, quando a gente fala, né, a SAF é claramente uma sociedade empresária. Ela não é mais uma forma, digamos, das formas civis que eu falei, fazendo aquela distinção. Então, ela, obviamente, pelo legislador, ela foi criada com intuito, justamente, primeiro, de reconhecimento da empresarialidade da atividade futebolística, embora já houvesse, tá, a previsão, porque desde a década de 90, primeiramente foi a Lei Zico, acho que 90 e pouquinho, assim, eu não lembro a data precisa. A Lei Pelé é de 98, a Lei Zico eu não sei. Mas a Lei Zico foi a primeira que possibilitou a formação de um clube-empresa, né? Foi ali a primeira lei que permitiu que um clube, digamos, um clube se organizasse sobre a forma de sociedade empresária, não sociedade, a SAF ainda, né? A SAF é só de 2021. Sim. Em 98, a Lei Pelé acabou reafirmando essa possibilidade, né? Revogou a lei Zico, a lei do Zico, e reafirmou essa possibilidade. Só que é uma realidade que, embora houvesse a previsão legal, quando a gente olhava a prática, acho que pouquíssimos casos de clubes de futebol que se organizaram sob a forma de sociedade empresária, né? A maioria continuava sobre a forma de associação, porque aí também a gente tem que pensar a questão de que quem já tem aquela estrutura tem que pensar mais acerca de uma modificação daquela estrutura, ainda mais se falando em transformar uma associação para um tipo de sociedade que não fosse uma sociedade anônima, mas depois a gente fala disso mais especificamente. Então você tinha certas dificuldades e você via na prática que não se consolidou. Salvo engano, acho que o único clube, esses clubes antes da SAF, a gente acho que chamaria até de clube empresa, né? E acho que o único não, mas assim, o mais relevante é o Bragantino Red Bull, que a gente sabe. Antes a gente teve, né, o Figueirense, no final dos anos 90, início dos anos 2000, até em 2013 ou 2017, 2016, 2017, eles estavam na Série A, aí a Elefante adquiriu eles ficaram oscilando entre clube empresa e associação, e entraram num processo de... A Elefante comprou eles em 2016, eles mantiveram dentro da Série A com um bom resultado, e aí a Elefante saiu, acho que eles retornaram para uma associação, e hoje estão na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, a maior catástrofe da tentativa de se empresariar pela forma de clube empresa. Aí hoje a gente tem Cuiabá como clube empresa, não é SAF ainda, mas é clube empresa. Amazonas também é clube empresa. O Bragantino, né? O Red Bull Bragantino, na forma Red Bull, né? Bahia já está caminhando para isso, eu não sei se já se tornou SAF com a entrada do Manchester, né? Eles já estão fazendo essa migração. O Atlético Paranaense estava tentando fazer isso,
A Fortaleza também está caminhando, Fluminense está caminhando também para um processo desse. O Atlético Mineiro virou uma SAF, Cruzeiro. Botafogo, Cruzeiro. Mas esse já sobre a forma de SAF, né? SAF, Não, porque o Bragantino, por exemplo, é uma sociedade limitada, Isso, né? Não é SAF, é uma sociedade Cuiabá limitada. Cuiabá Tanto que é foi difícil criado, até assim, conseguir as demonstrações. Você não O tem Mirassol dificuldade. parece que também é esse clube empresa, eles foram muito recente, a criação dele também, que está na Série A esse ano. Goiás, não sei se Goiás está. Tem uma série de clubes que já estão com esse formato de clube empresa, né? E as grandes torcidas ainda são associativas. E na forma de SAF, que acaba sendo hoje um clube empresa também. Eu só tentei fazer essa distinção do que foi clube empresa antes ainda da lei da SAF, que era raríssimo, né? A gente via isso muito pouco. E a questão da organização empresarial, ela é uma organização profissional. O profissionalismo que a entidade empresária exige, ele é maior. Ainda mais aí no caso, adotando a forma de SAF, agora acho que mais respondendo você, Thaís, a gente tem a imposição de deveres, principalmente de gestão e transparência, que exigem uma atividade profissional, ou seja, exigem que a condução dos negócios do clube sejam feitos de uma forma profissional, seja pelos deveres de transparência que uma sociedade anônima exige, seja pela questão, né, que também você verifica ali em relação à publicidade, tudo que tem que fazer em relação a demonstrações financeiras, a questão dos próprios profissionais, né? Você tem obrigatoriedade de órgãos, por exemplo, de conselho de administração e de conselho fiscal. Os membros desses conselhos têm algumas restrições. Eles não podem, por exemplo, ser membros, os membros não podem participar de uma outra SAF. Você tem certas limitações. Não pode ser um jogador em atividade, ou técnico, ou árbitro. Então, você tem umas limitações para as pessoas que vão ocupar esses cargos. Aí entra interessante uma pergunta, né? Vocês são cientes que a Leila Pereira, né, a Crefisa, emprestou, eu não sei o montante, né? Mas emprestou para o Vasco, vocês sabem qual é? 80 milhões de reais, como garantia a participação acionária na próxima SAF do Vasco, né? E aí caminha, né, André, nosso querido, como é que você, atletiquense mineirense, que aconteceu isso com a SAF do Atlético Mineiro, né? Eles começaram, os 4Rs emprestaram dinheiro para o clube, ainda associativo. Acho que o montante chegava a 300 milhões, 400 milhões de reais, e como o clube não ia pagar, então, é o seguinte, vamos virar uma SAF, e o pagamento que a gente deve a vocês vira participação. Não tem almoço grátis, né? Não, nem é. Na Faria Lima já se dizia isso. E aí a gente tem essa figura, né? Mas você vê uma empresa que pertence a presidente de um clube associativo e ela é publicamente vascaína, e ela está fazendo um trabalho hoje que eu vejo, né, na minha forma de enxergar, ela quer comprar um Vasco, ela quer ser dona. Sério. Quer falar? Só a surpresa, do espanto. Ela é vascaína, o marido dela o pai dela que é palmeirense, na verdade, e o marido dela, eu não sei se é palmeirense também, mas ela é vascaína, e a intenção dela, ela quer ser dona do Vasco, e vai acontecer. Então, é o caminho que ela já está começando a traçar. Se você perguntar, se eu tivesse acesso a ela e perguntasse, ela, não, que é isso? Mas essa é a realidade. Então, ele está falando de conflitos de interesses, né? Exato.
Isso é um conflito de interesse. E ela diz que não é um conflito de interesse. Ela declara que não é. Mas ela, hoje, presidente de um clube, ela está tentando trabalhar para se tornar dona de outro. Né? Então, isso configura um conflito gravíssimo de interesses dentro da ideia do que seria uma transparência de gestão dentro de uma qualquer atividade empresária. Não é só clube de futebol. Né? Bem, ela ainda não tem efetivamente a participação, mas se eventualmente ela tivesse, haveria restrições à questão de voto para ela. Não, mas ela não quer votar, não, ela quer comprar. Ela quer mandar. Eu ouvi, assim, eu acompanho alguns repórteres, né, esportivos que são pessoas sérias, né, Juca Kfouri e tal, e ele comentou. A Leila ela fez uma manobra para ficar mais 3 anos no Palmeiras, não conseguiu, chateou, magoou, e agora ela vai para outro clube, né? Ela quer realmente ser dona de um clube de futebol. E ela quer ser dona do Vasco, ela é vascaína. Então, eu acho que o caminho vai ser exatamente esse que aconteceu com o Atlético Mineiro. Primeiro dá um dinheirinho, está precisando de mais? Toma mais um pouquinho, toma aqui mais um pouquinho. E aí a SAF já está desconfigurada da 777. Não sei se você conseguiu ver como é que está essa situação. Não conseguiu ver. E aí essa estrutura de jurídica que está complexa, né? Em algum momento vai ter que se organizar. Né? E aí provavelmente seja o momento em que ela fala, não precisa me pagar de volta, agora não me dá ações da SAF. Vai chegar nesse nível aí. Falando assim em ações da SAF, é interessante a gente falar de como a SAF surge, né? Ou seja, como constituir uma SAF, porque na verdade a SAF é um tipo societário específico para a atividade do futebol. Então é a Sociedade Anônima do Futebol. Então a única atividade dela está relacionada ao futebol, né? Pode ser para a formação de atletas, pode ser, mas sempre voltada ao futebol. Então isso é importante dizer. E aí, claro que a estrutura também foi pensada, e a gente falando de SAF, aqui dizer um pouquinho de experiências do exterior, né? Surge na Europa alguns clubes, primeiramente, a empresarialização da atividade futebolística, a gente tem que pensar que ela está relacionada a alguns fenômenos. Primeiro, quando a gente fala em atividade futebolística, vendo a atividade futebolística como uma atividade econômica que movimenta muitos recursos. Né? Então, primeiro a gente tem que entender isso. Há muitos recursos envolvidos e muitos ativos que um clube pode explorar. Então, e aí, quando a gente pensa especificamente no futebol brasileiro, antes de falar da SAF brasileira, a gente tem que pensar do quanto o movimento do futebol no mundo acontece também. Então, os campeonatos que a gente tem hoje, por exemplo, na Europa, que são famosos no mundo inteiro e não sei o quê, o que existe hoje decorreu de uma profissionalização da atividade lá anterior a daqui. E que decorreram também de situações que você tinha clubes super endividados, você tinha situações e você teve uma solução legal lá, que foi a formação das SAFs nesses países, né? Eu estou falando SAFs nesses países porque a gente não precisa falar o nome de cada um. Mas, por exemplo, na Itália e na França, salvo engano, quando se passou a lei das respectivas SAFs, você meio que impôs que os clubes adotassem essa forma, por questão de transparência e tudo mais. Na Espanha, eu achei a Espanha um caso particular, porque a imposição da Espanha foi assim: os clubes que não tivessem os clubes que estivessem realmente muito deficitários não poderiam, se tivesse muito deficitário, teriam que se transformar em SAF. E, salvo engano, acho que só o Real Madrid, só dois clubes. Real Madrid e Barcelona são os únicos que permaneceram associação. Por quê? Porque não eram tão deficitários, ou eram clubes que tinham gestão mais transparente, conseguiram demonstrar que poderiam continuar daquela forma. E por que
isso é interessante? Porque eu acho o caso da Espanha interessante. Porque aqui eu sou do direito privado, eu gosto da liberdade, da autonomia privada, para os agentes conseguirem traçar as melhores estratégias. Então, quando no Brasil a SAF não se tornou uma imposição, mas uma possibilidade para que as entidades vissem e estudassem se vale a pena, eu penso que o legislador brasileiro acertou, ao invés de impor como fizeram os legisladores de alguns países que se fosse convertido os clubes em SAFs, né? As associações imediatamente. Acho que isso dialoga até um pouquinho com a sua pergunta nesse sentido. Então, quando no Brasil não houve essa imposição, mas isso foi deixado a cargo dos clubes decidirem e verem conforme sua estratégia, eu acho que isso é muito melhor, porque, na verdade, cada um sabe a sua realidade. O Flamengo, por exemplo, é um clube que eu acho que a gente nem ouve falar de criar SAF. Né? Eu acho que hoje o que se cogita dentro do Flamengo é o estádio. O estádio Sim. Provavelmente seja um consórcio empresarial com vários investidores, com um projeto gerido durante um período de 15, 20 anos de resultados, e que vai ter um investimento privado para ser construído. E aí você talvez constitua a SAF para administrar esse... Exatamente. E hoje também... o Maracanã é gerido por uma limitada, por uma empresa. Maracanã Fla-Flu, ou Fla-Flu Participações, uma coisa assim, que o Flamengo tem 75% dessa empresa e o Fluminense 25%. E aí essa empresa Fla-Flu Participações, eu esqueci o nome, ela gerencia, administra todas as questões relacionadas do Maracanã. E uma coisa também que é importante, quando a gente fala do Flamengo, ele também pode não ter essa necessidade ainda de SAF, porque o processo de gestão dele é um dos melhores ainda. A transparência, ele já ganhou prêmios assim, governança, dele sempre mostrar o que ele está fazendo. Então, acho que muito vem do que ele já era, bem que você falou, ele já tinha profissionalismo antes de criar a SAF. Então, não vai ter tanta essa necessidade. Essa necessidade que não é aquela caixa preta, né? Tem clube que é uma verdadeira caixa preta. Você não acha as demonstrações, você não acha nota explicativa, é um computador de fundo de quintal. Auditoria sem relato de auditoria, socorro, né? Mas vamos lá. Então, assim, aí eu vou te fazer uma perguntinha mais capciosa em relação a esse movimento de safização que eu chamo, né? Do ponto de vista jurídico, né, essa formação das SAFs tem uma alternativa, como você colocou uma opção, mas eu não vejo isso só como uma opção, eu vejo isso como uma necessidade absurda de sobrevivência, porque esse processo de falência que não existe, entre aspas, juridicamente, numa associação, é o caminho para esses clubes. Corinthians, o Vasco da Gama, o Botafogo, o Atlético Mineiro, o Vasco, que são os maiores, né, endividados. O Palmeiras hoje está... São Paulo está caminhando para isso também. Né? Então, assim, me fala um pouquinho sobre o que você entende sobre esse... Como eu te falei, o clube pode... safização, esse processo de safização e esse processo de... via esse instrumento jurídico fugir desse processo de falência. Né? Então, primeiro, aí eu acho que eu acabei não falando especificamente o modo da constituição da SAF, né? Porque a gente tem que ver a safização. A gente vai criando. A gente vai criando, mas eu já adorei, já vou pegar. Neologismo. Ela é um processo que ela visa também proteger um importante ativo daquele clube. Então, já que ela é uma estrutura jurídica especificamente para a atividade do futebol, a gente tem que pensar nas maneiras como ela pode ser constituída. Então, existem as situações das operações societárias que se faz para isso. Primeiro, teria, né, são 4 possibilidades. Primeiro, seria simplesmente um movimento de transformação. Transformação no direito é uma operação em que você muda o tipo societário. No caso, você faria uma transformação de associação para SAF. Eu acho que ninguém fez isso e acho que ninguém vai fazer.
né? Porque isso seria simplesmente uma mudança do tipo. Né? Geralmente isso ocorre entre tipos societários, tipo, eu sou uma limitada e tenho interesse em um futuro abrir capital, eu transformo a limitada em uma SA para estratégia futura. Nesse caso, seria uma transformação de uma associação para uma SAF. Né? É uma possibilidade que a lei permite. Eu acho que essa possibilidade de transformação não ocorreu e acho que nem vai ocorrer, porque quando você só muda o tipo, tudo permanece, não fica tanto aquela blindagem que você... Até as dívidas, né, necessariamente, né? Necessariamente. Então, seria uma... Os contratos que a gente vê que tem os benefícios de se tornar SAF, conseguir captar... Mas você acaba carregando nesse tipo as dívidas que são os problemas que os clubes têm. Se você quer as SAFs existentes já carregam, entre aspas, isso, porque elas têm uma obrigação de repassar dos recursos para sanar as dívidas que ficaram na associação. Mas nessa transformação iria tudo, né? Isso, e aí não parece ser. Eu acho que o maior impeditivo disso acontecer, não sei se vocês aí que estão assistindo concordam, é o perfil cultural das associações hoje, porque quem manda no Flamengo, por exemplo, é toda a parte associativa, são todos os conselheiros. Então, sair de mandar 200, 300 pessoas mandarem no clube, vai mandar uma pessoa. Então, talvez esse movimento não ocorra simplesmente por isso. Né? Então, o Flamengo, por exemplo, é muito resistente. As associações, se ele tivesse endividado tanto quanto os outros, não sei se seria dessa forma. Né? Mas a probabilidade disso acontecer é mais pequena. A segunda forma seria pela cisão. Cisão é quando você divide uma entidade para transformar ela em duas. Né? E aí você faria a cisão justamente do departamento do futebol. Nessa cisão, os associados se tornariam sócios e uma parcela das ações seria emitida ações de uma classe específica que ficariam com o clube. Né? Então, essa é uma possibilidade. Você cindiria o departamento de futebol e o clube ficaria com toda outra parte, que não fosse futebol, mas o futebol necessariamente iria para a SAF, seria atribuído à SAF, e com isso você ficaria as duas entidades, e aí a SAF com essa obrigação, por exemplo, de transferir ao clube os 20%, porque esses 20% da receita da SAF são para que a SAF não seja, embora já tenha decisão que considerou solidária, acho que foi até no caso do Fred, depois a gente fala. Mas esses 20% que a SAF transfere, da receita que ela transfere para o clube, é justamente para pagar o passivo do clube, o passivo que, digamos, ficou para trás, do clube e associação. Né? Então, essa obrigação de repassar é justamente também para evitar que o patrimônio da SAF seja atingido, porque senão, se ela descumpre essa obrigação, ela pode ser chamada subsidiariamente a responder. Né? Então, a ideia é que ela pague. Então, por meio dessa cisão. Existe o caso da SAF que inicia SAF também, seria a terceira hipótese do artigo 2º, e no artigo 3º tem a hipótese do que é chamado de drop-down, que é a situação em que o clube integraliza com seus bens no patrimônio da SAF. Digamos, a SAF foi constituída e o clube aporta em bens, integraliza em bens o patrimônio na SAF, ficando o clube, só ele, não os associados, como sócio, como acionista da SAF. Então, nessa situação, é basicamente essa situação que ocorreu no Cruzeiro, nos clubes. Acho que os clubes vão mais para essa situação do que para a situação da cisão em si. O Botafogo vendeu, embora tudo chama de cisão, porque essa hipótese também acaba sendo chamada de cisão, porque o clube ele integraliza em bens o departamento de futebol dele. Né? Só que aí os associados não viram necessariamente sócios da SAF. Porque isso, de certa forma, facilita na gestão e nas negociações que são feitas. Até porque algumas SAFs já são criadas no intuito também da questão da própria... Às vezes você até cola com a RJ, né? O caso mais legal é do Curitiba, acho que até porque o Curitiba foi o caso em que
ele pediu a RJ logo depois da aprovação da lei da SAF. Explica para o povo aqui o que é RJ. Então... Vamos voltar. Tá. Então, vamos terminar essa parte aqui da Constituição. Por que eu falei do Curitiba ser interessante? Porque RJ é recuperação judicial. Desculpa aí ter falado direto o nome, a gente vai... Mas eu tô ligado. É recuperação judicial. E o que acontece? O Curitiba Clube, ele pediu recuperação judicial, teve seu processo de recuperação judicial. Isso tem questões também que entra na questão se o clube pode falir, tá? Isso, Porque quando a gente fala de RJ, recuperação judicial, deixa eu falar o nome completo, a gente tem que entender que esse é um meio para viabilizar a superação de uma situação de crise econômica. Então, a recuperação judicial é uma medida judicial que viabiliza isso, porque viabiliza uma negociação coletiva com seus credores. É uma medida judicial que, por exemplo, você requer... Em tese, só empresário ou sociedade empresárias podem pedir recuperação judicial. Em tese, por quê? Porque há jurisprudência dizendo sobre a possibilidade de associações pedirem recuperação judicial. Só que não é o que a lei prevê. A lei de recuperação e falência, ela diz que aquela lei se aplica apenas ao empresário e à sociedade empresária. Isso gera muitos problemas. Por quê? Porque há associações que exercem atividade econômica, né? E precisam desses mecanismos, porque esses mecanismos viabilizariam superar, e os clubes são uma dessas entidades. Antes da lei da SAF, você não tinha essa possibilidade. Por quê? Porque a lei da SAF expressamente prevê que o clube, mesmo sendo ele uma associação não SAF, exerce atividade econômica e pode propor, né, e negociar com seus credores recuperação judicial ou extrajudicial. Então, a lei da SAF criou essa possibilidade, que pela redação da lei de falências e recuperação não poderia, porque aquela lei seria um regime específico para empresário e sociedade empresária. A lei de falências é de 2005, né? E aí, em 2006, 2008, por exemplo, teve um processo de uma associação que pediu, aqui do Rio até, não futebolística, que pediu RJ, conseguiu, comprovou que exercia atividade econômica, era uma associação, porque isso é importante também, mais uma vez, em direito forma importa. A diferença de uma associação para uma sociedade empresária, basicamente, a associação pela lei, a redação do Código Civil eu particularmente acho terrível, porque ela diz que não exerce atividade econômica. E quantas associações exercem atividade econômica? Seria melhor que tivesse colocado lucrativa, porque realmente ela não exerce uma atividade lucrativa na medida em que uma associação... Só a configuração do nome, porque ela não ofere lucro, mas ela tem superávit nas transações. Mas a questão é que entender no direito a atividade lucrativa como a remuneração do capital, porque a associação não pode fazer partilha do resultado. Isso, Como ela não pode fazer partilha do resultado, ela não tem finalidade lucrativa. Ela pode ter resultado positivo, e é interessante que tenha. Tem que se reinvestir na sociedade. Exatamente. Na sociedade empresária, o objetivo é a remuneração do capital. Os sócios vão se associar com esse sentido. Nas associações, os sócios têm outros interesses, né? Por que as pessoas se associam para formar um clube? Né? Quando formaram o Flamengo, o Vasco e tal, eles nem imaginavam que o futebol ia chegar onde ia chegar. Se reuniram porque precisavam de um lugar para praticar esportes e iam dividir despesas. Se associaram com essa finalidade. Né? E depois surgiu o futebol e veio e tomou as proporções que teve. Mas as associações, elas têm essa natureza. E os associados não têm esse objetivo de ter lucro. Nem podem, porque você não partilha o resultado. Então, no caso das sociedades empresárias, você partilha o resultado. Você tem uma finalidade lucrativa nessa atividade. Né? Então, você tem essa distinção, que é uma distinção relevante, né? Para o direito relevante. Então,
essas associações são consideradas de natureza civil e, portanto, não sujeitas à lei de recuperação e falências, que seria uma lei para empresários ou sociedades empresárias. Por quê? Por uma questão tradicional, o direito a gente sempre se apega um pouco à tradição, né? Existe uma divisão entre direito civil e direito comercial. Então, você tem um regime jurídico civil e um regime jurídico especial, porque o direito empresarial ou comercial, como se queira chamar, é visto como um direito especial. Só que no mundo inteiro, né, no mundo inteiro não, mas em vários países, há um movimento na unificação dos regimes de insolvência. O que isso quer dizer? Você ter legislações de insolvência que englobem os institutos de insolvência tanto para o devedor civil quanto para o devedor empresarial. E isso é um movimento que está relacionado com a realidade da sociedade. A gente vive hoje numa sociedade de mercado, né? A gente está no mercado todo dia, né? Aqui, ó, eu entrei aqui, já estou no mercado. E dentro dessa dinâmica, você ter esses regimes distintos talvez não seja o mais positivo, porém, na nossa legislação, a gente tem esses regimes separados. E por que isso gera problema? Porque existem associações que exercem atividade econômica relevante, gerando renda, gerando emprego, pagando tributos, fazendo toda essa atividade e, se puder se valer do mecanismo, por exemplo, de recuperação, é uma possibilidade de, eventualmente, a manutenção daquela atividade. Então, eu vou fazer outra pergunta, além do que se pode falir ou não. Dentro da lei das SAF, aí você emenda também nessa história, né? Uhum. Porque a tendência nossa, enquanto torcedor do clube, é assim, pô, o meu clube vai entrar em recuperação judicial, socorro, tá acabando, vai fechar, vai acabar, né? Entra o desespero do torcedor que não entende essa figura, né? E aí eles vão dizer, mas dentro da SAF tem o RCE. O RCE é o Regime Centralizado de Execuções. Então, explica para o torcedor, né? Para a pessoa que não entende, qual é a diferença entre o RCE, como é que surgiu, e o que significa uma recuperação judicial do ponto de vista da possibilidade da continuidade tipo assim, o impedimento da falência, né? Na realidade é isso. Então, explica para todo mundo como é que funciona esses dois. Eu sei que a gente está emendando conteúdo. Sim, eu acho que eu estou meio, né? Não, que a gente fica tanta informação que a gente quer passar que fica mas não importa. A gente vai tentando organizar o papo com as ideias e misturar tudo, mas é isso que tem que fazer mesmo. Porque o direito empresarial não tem como se dissociar da atividade econômica. Da atividade econômica. Ele nasceu por isso. É o direito do mercado. Onde tem mercado, ele está. Então não tem como a gente não falar no negócio, no econômico, no lucro, mas no que sobra lá. Porque acaba que. Lucro. Não, e acaba que um pouco, quando a gente fala em associação, a sensação que eu tenho é que os clubes endividados, eles quebram, mas eles não vão falir. Justamente por causa disso. Fica aquela figura. Ele pode estar muito endividado, ele pode estar com muito problema de gestão, mas falir não é a palavra que utiliza, porque ele não cai nessa lei. Talvez não seja. Como eu falei, essa resposta é do final. Mas... Vamos lá. Mas é interessante a pergunta da professora Alessandra, porque realmente o RCE ele é um mecanismo regulado pela própria lei da SAF, né? Enquanto a lei da SAF prevê a possibilidade da recuperação, que vai ser regulada pela lei de recuperação, o RCE ele está regulado na própria SAF. E como que ele funciona, na verdade, né? Ele é um regime centralizado de execuções. Isso já diz muita coisa. Por quê? Execuções são ações de cobrança de dívida, né? Basicamente, acho que na linguagem fora do juridiquês, eu acho que isso fica bem claro. É a ação, a medida judicial para cobrar a dívida, né? Então, isso são as execuções. A execução é tanto a medida para cobrança de uma dívida, né, por um documento, quanto também o que seria, digamos, uma fase do processo judicial, porque depois que você tem o processo ali terminado, reconhecido que a Alessandra tem que me pagar tanto, eu vou executar a Alessandra depois desse reconhecimento. Então, isso é uma fase que a gente chama de execução. Então, por exemplo,
Em uma ação trabalhista, é reconhecido, ao final da ação, que há determinado crédito trabalhista a ser pago. O juiz defere ali o pedido do trabalhador e reconhece que o empregador deve tanto. E aí vai para essa fase chamada de execução, que é quando você vai, de fato, cobrar e tomar as medidas judiciais para essa cobrança. E aí, uma das principais dívidas dos clubes é justamente o passivo trabalhista. Então, é justamente situação que decorre de processos trabalhistas e que viram execuções trabalhistas em dado momento, depois que esses processos solucionam. Só que pensem só, um grande clube pode ter várias demandas trabalhistas em diferentes lugares, a gente fala as diferentes varas, então aquilo não está unificado. E aí, na regra do que a gente chama de execução individual, ou seja, cada um dos credores individualmente, a regra é: chegou primeiro, leva primeiro. Quem chegou primeiro, leva primeiro. Só que você verifica que há um grande número de execuções, você tem um único devedor, ou seja, esse clube, e você precisa, de alguma forma, organizar essas execuções. Então, o regime centralizador de execuções faz com que, a partir do pedido do clube, todas as execuções passem a ser centralizadas. Por exemplo, eu tenho esse processo meu contra um determinado clube, E aí o clube, beleza, já está na fase de execução, mas eu vou requerer que as demais execuções se centralizem nesse juízo. E aí o clube apresenta, dentro de um prazo, um plano de pagamento de todas aquelas execuções, nos quais ele vai pagar durante esses 6 anos, nos quais funciona aqueles... Lembra os 20% que eu falei que a SAF passa para o clube? Esses 20% também precisam ser usados, por exemplo, para pagar esse plano que foi apresentado no RCE, nesse regime centralizado de execuções, onde é possível que essas... Na verdade, é um processo em que você coordena as diferentes execuções de um único processo. Você facilita, você reduz custos, porque você acaba reduzindo as despesas processuais, honorários que seria pago para vários advogados, para vários... Então, assim, você tem uma redução de custo para o clube na medida em que você centraliza isso em um único juízo. Você apresenta um plano de pagamento que você, cumprindo ele paulatinamente, você consegue, por 6 anos, salvo engano, esse plano é um plano de pagamento durante um período de 6 anos, podendo ser estendido, se adimplida pontualmente, por mais 4 anos, e você tem essa sistematicidade. Acho que nesse caso, acho que a partir do... o clube tem que pegar percentual da receita, dedicar a esse pagamento, e no início são um percentual pequeno, mas a partir do 6º ano acho que chega a 60%, Sim. Aí aumenta significativamente o percentual da receita que é destinada ao pagamento. Isso, e o clube não tem o direito de negociar essa dívida. É o montante total que vai para lá. Então tem essa diferença. Porque na recuperação ele tem uma margem de manobra maior. Isso, aí ele não tem a liberdade de negociar essas dívidas, os juros, por exemplo. É mais restrito. Isso. Diferentemente, na recuperação judicial, já há uma amplitude negocial, você pode ter um deságio maior, você pode... Até porque, geralmente, você está negociando com uma amplitude de credores, diferentes credores. Os credores se organizam, a gente faz uma divisão. Na recuperação judicial, a gente divide os credores por classes. Então, a gente tem 4 classes de credores que vão ser divididos. Credores trabalhistas, credores com garantia real, credores quirografários, que são credores que não têm nenhuma garantia, tem só o crédito, não tem nenhum tipo de garantia, e microempresas e empresas de pequeno porte. Essa divisão em classes ela é importante, por quê? O que acontece? Acho que é legal descrever como se dá o processo da recuperação judicial. Porque esse RCE, foi o que eu falei, já haviam execuções e essas execuções foram centralizadas.
No caso da recuperação judicial, não. Eu estou em uma situação de crise econômico-financeira, então uma situação de insolvência ou pré-insolvência, né? Mas estou em uma situação de dificuldade, de grande dificuldade econômica. E aí eu faço, mas vejo que é uma crise sanável, porque isso também é importante para o devedor, né? Porque existem duas alternativas, recuperação ou falência. E o empresário ele tem um dever também de pedir falência se ele vê que não tem chance. Que aí você procede com a liquidação do ativo, paga o passivo e se resolve por aí. Mas quando aquela atividade tem viabilidade, o caminho da recuperação é o melhor. E aí, o pedido de recuperação, você tem que buscar demonstrar a viabilidade econômico-financeira, você vai ali apresentar documentos, demonstrações, tudo isso que você vai ter que instruir o pedido, a relação dos credores, relação dos empregados, tudo isso você vai ter que instruir o seu pedido de recuperação judicial. Apresentado esse pedido, o juiz simplesmente analisa os documentos apresentados. Estando em termos aqueles documentos, o juiz defere o processamento da recuperação judicial. O que isso significa? Significa que aquele devedor que estava em dificuldade, né, é colocado no respirador mecânico, digamos assim. Por quê? Porque há um período chamado de período de suspensão das ações e execuções. A gente usa o termo stay period, que são 180 dias. Durante 180 dias, o devedor ele tem, na verdade, é um respiro, mas um respiro em parte, porque ele tem uma atividade muito intensa a fazer, que é elaborar um plano de recuperação para conseguir negociar com seus credores, idealmente nesses 180 dias. Esse prazo pode ser prorrogado uma única vez. Originalmente, na redação original da lei, ele não podia ser prorrogado, só que na prática viu-se que ele era inviável, porque eu acho que o legislador somou as contas ali e falou, não, é isso, defere, ele tem 60 dias, porque deferiu o processamento, essa primeira decisão, suspendeu as ações e execuções. Então, o devedor já fica assim, meu ativo não vai sofrer nenhuma constrição, porque durante esse período eu estou tranquilo para negociar. Então, ele tem 60 dias, ele tem que apresentar o plano de recuperação. Aí ele apresentou o plano de recuperação, abre-se prazo para os credores apresentarem o que a gente chama de objeção ao plano, ou seja, eu não concordo com o plano. Então, os credores têm 30 dias para fazer isso. Havendo qualquer objeção, o juiz tem que convocar a assembleia, que vai aprovar o plano ou não. Se não houver objeção, supostamente houve uma aprovação tácita daquele plano. Hipótese muito remota, né? Então, supostamente houve aprovação tácita daquele plano. Tendo objeção, o juiz vai determinar a convocação de assembleia, Assembleia Geral. Aí lembra as 4 classes que eu falei? Elas importam porque no plano você vai dar o tratamento a cada uma dessas classes, como vão ser pagos os credores, e os credores nessa assembleia votam conforme a classe. Cada classe de credores você tem que obter a aprovação de cada classe de credores ali. Então, os credores trabalhistas e microempresários, eles votam o que a gente diz que é um voto por cabeça. Então, não importa o valor do crédito. Já dando o exemplo do clube, né? Você vai ter lá no credor trabalhista o jogador de futebol que tem um crédito milionário, mas você vai ter o porteiro do clube que talvez tenha um crédito, né, não tão milionário assim, né? Então, acho que nem milionário, né? Mas, mas enfim, mas tem um valor ali. Os dois vão votar igual, né? Os dois vão votar ali no mesmo par de igualdade. Diferente dos credores quirografários e com garantia real. Esses votam de acordo... Aí é uma dupla valoração. É pelo valor do crédito e por cabeça. É duplo. Né? Você faz essa contagem dupla para aprovação pela Assembleia. Se o plano é aprovado pela Assembleia, o que você tem? Aí o juiz concede a recuperação judicial. E o plano, ele inova as dívidas. O que ele faz? Então, aquela dívida, na forma passada, deixa de existir e passa a existir conforme o que foi pactuado no plano.
Porque o plano de recuperação nada mais é do que uma grande negociação, é um acordo de dívidas, só que de modo coletivo. Ele é coletivamente construído. Então, a Assembleia é justamente esse ambiente de debate desse plano, onde pode haver ali qualquer questão, aprova, não aprova, mas eventualmente você pode ter uma contraproposta a esse plano pelos credores. Isso foi até também uma alteração recente, propor isso, né? A gente chama de possibilidade de plano alternativo. Né? Os credores não aprovaram, não conseguiu aprovação, e os credores apresentam um plano alternativo, porque entendem pela viabilidade daquela atividade. Porque muitas vezes é melhor realmente que aquela atividade continue. E nesse caso do plano de recuperação judicial, pode acontecer deságio, parcelamento infinito, né? Diferente do RCE. O RCE você tem o prazo ali, você não pode ter deságios tão grandes. Então, tudo. Qual é a melhor escolha? Né? Na verdade, não tem fórmula pronta, vai depender da situação de qual é o passivo daquele clube, quais são as receitas que ele vai conseguir para adimplir. Então, e também a disponibilidade dos credores de aprovar um plano, porque é um acordo que você depende com seus credores, mas é claro que a gente tem que ter em mente que, principalmente a lei de recuperação e falência, o olhar dela é o seguinte: eu quero preservar a atividade econômica viável. Quando a atividade econômica é viável, o mais interessante é que a atividade continue. E aí, nisso, a gente tem que tirar um pouco a visão do sujeito. Né? Isso não é tutelar o empresário em si, mas você vê que o que importa é que aquela atividade continue gerando renda, trabalho. É um fim social. É um fim social. É a função social da empresa. É entender a empresa como uma instituição tão relevante. E aqui, quando eu estou falando empresa, estou falando do clube também, que o clube acaba sendo essa atividade. Por quê? Você, muitas vezes, liquidar um clube, né? Liquidar, que eu estou dizendo, né? Destrói, corta, degola. Você perde o valor que você poderia ter, inclusive, para o pagamento daqueles credores. Né? Então, é uma mudança de cenário, porque, na verdade, os institutos falimentares eles têm esse olhar de algo ruim, né? Parece que é terrível. E não necessariamente tem que ser essa a nossa visão. Porque, realmente, no início, né, quando se começa a situação, tanto que o termo... No primeiro Código Comercial, a parte que tratava o direito falimentar era das quebras. Aí depois a gente vai entender por que quebra, né? Aí, em inglês, a expressão é bankrupt. E aí, quando você vai entender qual era a expressão, nas feiras, antigamente, o que você fazia com o falido? Você quebrava a banca dele, porque a situação de falência era uma situação vexatória. Então, era para tornar aquela coisa vexatória para aquelas pessoas. Então, você quebrava a banca e, acabou. Você não conseguiu administrar seu negócio. Você é um incompetente. Então, tinha essa visão, né? Essa visão de que o empresário que eventualmente teve uma situação de crise, ele é um incompetente ou coisa do tipo, quando, na verdade, a crise econômica não necessariamente é exclusivamente culpa do empresário. Às vezes são adventos. O próprio futebol, com a pandemia, sofreu uma crise grave, né, que decorreu de um fato imprevisível, que você não tinha como... né? Então, compreender que as crises econômicas não são necessariamente problemas da gestão, mas eventualmente são oscilações, né, e que é necessário buscar mecanismos para permitir que esses agentes econômicos... Porque, claro, a legislação falimentar ela tem, hoje, trazendo essa visão, a manutenção da atividade econômica. Mas o principal a gente não pode esquecer, é o crédito. Porque não existe atividade empresarial sem crédito. O crédito é o principal. E, na verdade, quando a gente fala em um concurso de credores, e por que você opta por fazer um concurso de credores? Justamente porque você quer, de certa forma,
satisfazer a maior quantidade possível dos credores. Porque senão, naquela situação de que o primeiro vem e leva, e não de uma forma ordenada para você poder pagar todo mundo no quanto possível, com deságio e tal, mas de forma ordenada, você está garantindo o pagamento de todos, em vez de, muitas vezes, pagar só um. Imagina, por exemplo, o exemplo que eu dei. Se fosse só o jogador de futebol com a dívida de milhões, que fosse lá, ele, obviamente, vai ser assessorado por melhor advogado do que o porteiro. Então, pode ser que ele consiga primeiro. Aí, se ele chega primeiro, ele leva tudo, e o porteiro, quando chega lá, não sobrou nem desproporcional, nem um pouquinho que me cabia, né? A parte que me cabe nesse latifúndio não tem, né? O latifúndio foi todo. Então é interessante olhar por essa ótica e entender, primeiro, qual é a razão de você estabelecer um concurso de credores, né? Tá certo que no caso da recuperação é um concurso em prol de uma negociação, mas quando a gente vai numa situação mais ruim, que é a situação da falência, é um concurso de credores para que você tenha uma liquidação ordenada dos ativos. E, aliás, nessa liquidação ordenada, é interessante também entender que mesmo na situação de falência, né, ou seja, a situação que supostamente é a extinção daquela atividade, a própria lei ela coloca que os ativos devem ser vendidos, priorizar a venda dos ativos em conjunto, de modo que seja possível outra pessoa pegar aqueles ativos e dar continuidade. Isso é uma forma de certa maneira de preservação da empresa, ou seja, você prioriza a venda em conjunto dos ativos, de modo que seja possível uma certa manutenção, não da empresa, mas de imediatamente você já colocar aqueles ativos produtivos em funcionamento. Então, um clube não fale, mas ele quebra, dá um crash. Aí, esse ponto, como eu falei, a gente acabava deixando isso um pouco para o final. Vamos convocar os corintianos para ir lá no clube quebrar tudo. A situação do clube falir ou não, a gente tem que pensar o seguinte, como eu falei, são dois regimes distintos. E para a associação, não seriam os institutos da recuperação e da falência, porque esses seriam instituições para empresário. O instituto que competiria a eles é o que a gente chama de insolvência civil. A insolvência civil, ela tem diferenças em relação à falência. Por exemplo, na falência, como eu falei, o empresário, o crédito é a principal coisa. Qual é a forma de você comprovar, digamos, né, o sistema na nossa lei que comprova a insolvência do empresário? A impontualidade. O que é impontualidade? Deixar de pagar no tempo devido. Se ele for impontual, aquilo é um indício de insolvência e possibilita o pedido de falência daquele devedor. Claro que não é qualquer impontualidade. Você tem o credor, ele tem que comprovar uma dívida acima de 40 salários mínimos, pode ser em litisconsórcio, digamos. Então, pode ser eu e outros credores, mas tem que perfazer o valor de 40 salários mínimos, né, para poder fazer esse requerimento de falência, com base no que eu estou chamando de impontualidade. E, com isso, presume-se a insolvência do devedor. No caso do devedor empresário, tá, pessoal? Porque aí é o sistema da impontualidade. No devedor civil, a insolvência já não decorre disso, porque a insolvência se dá de uma verdadeira comprovação de uma impossibilidade de pagamento em que os passivos daquela pessoa é bem maior que seu ativo. E aí isso ocorre geralmente através, primeiro, de uma ação judicial individual, de um indivíduo que vai lá, executa e não consegue achar nada, e toma as medidas, e a partir dali o juiz acaba verificando e desenrola-se um processo de insolvência. Isso aconteceu com o Corinthians, não aconteceu no ano passado? Eles começaram, alguns jogadores que não estavam recebendo salário começaram a entrar para conseguir executar. Executar
Acho que aconteceu isso, mas não com esse nome. Não chegou o nome da insolvência civil, isso, processo de insolvência. Porque aí, na verdade, tem que comprovar claramente essa insuficiência. E possivelmente isso não conseguiu ser demonstrado. Pode ser, não se sabe. Né? Eu não vi que tivesse processo de insolvência em face do... ganhou uma premiação no passado que foi só para pagar o salário do Memphis. Não sei o nome da criatura. Aí foi só isso. Então... Memphis Depay. Né? Ele sabe o nome. Eu ia botar Memphis Depay. Vai lá. Vai. Então, esse regime de insolvência civil, ele é distinto, por exemplo, da questão da falência, por exemplo, para ele iniciar. No processo de falência, um exemplo que eu dei, né, é o credor com mais de 40 salários mínimos pede a falência pela questão simplesmente da impontualidade. E aí não paga aquela dívida, né, o devedor intimado, e não paga... simplesmente vai ser decretada a falência porque foi feito o pedido de falência dele. No caso da insolvência civil, esse processo se dá, como eu falei, de outra forma. Comprovada a insuficiência do patrimônio em uma execução, pode-se abrir um processo de insolvência civil para aí você publicar editais, enfim, convocando os outros credores para que eles se habilitem nesse processo para você liquidar esse patrimônio e fazer o pagamento. Né? Então, é um procedimento diferente, porque enquanto o procedimento de falência você já requer a própria falência, inclusive com a situação da impontualidade, porque a impontualidade ela não é requisito para requerer a insolvência civil de alguém. O fato de você ter uma dívida protestada não necessariamente acarreta que você vai chegar a ter um processo de insolvência. No caso de falência, embora o protesto para falência também seja um protesto específico, porque você tem os protestos de dívida, a dívida vencida, ela é protestada, e aí isso já comunica o devedor que ele está devendo, embora ele devesse saber, todo devedor sabe que deve, mas o protesto é aquele ato solene que notifica, e aí ele tem o prazo para pagar e, eventualmente, sana aquele protesto, ou então fica com aquelas quantidades lá de títulos protestados, e isso vai dar vários impedimentos. Mas, então, nessa distinção entre falência e insolvência civil, a associação, ela como entidade não empresarial, ela estaria submetida ao regime da insolvência civil, em princípio. Mas a gente teve casos de associações não se tratando de clube. O primeiro caso foi do Rio de Janeiro, Casa de Portugal. É uma entidade de fins filantrópicos que presta serviços de saúde aqui no Rio. Ela pediu recuperação judicial, ela conseguiu deferimento, acho que foi em 2007, 2008, a Casa de Portugal. Esse processo foi deferido aqui no Rio de Janeiro, tramitou normalmente, mas teve um momento que, salvo engano, o MP recorreu, mas assim, muito depois, e o processo chegou no STJ. Aí o STJ, a tese do STJ foi a seguinte, olha, já teve a decisão de deferimento. Nesse momento, deveria-se ter discutido isso, não se discutiu. Aí você teve a concessão da RJ. Lá na frente, que você foi voltar para discutir essa questão, aí ele aplicou o que a gente chama no direito de teoria do fato consumado. Os efeitos já surgiram todos. Como que agora eu vou apagar tudo isso que aconteceu e voltar do zero, porque ele não poderia ter requerido a recuperação, porque ele não tinha o que a gente chama de legitimidade, porque a parte tem que ter legitimidade para propor ação. Eu tenho que verificar isso, isso é um requisito. Nas primeiras partes de qualquer ação judicial, a gente bota da legitimidade, para a gente identificar que eu tenho legitimidade para fazer aquele pedido. Então, o STJ deu esse entendimento. E, embora discutível, porque realmente a lei era recente, era de 2005, a lei diz ainda, não foi alterada nessa parte, foi alterada em outras, que a lei se aplica a empresário e sociedade empresário, mas o STJ deu esse entendimento, e com esse entendimento vieram vários outros.
nesse sentido. Só que, como a lei não foi mudada, fica esse imbróglio. Aliás, o Alan hoje mandou a notícia, foi engraçado, porque de São Paulo acabou de acontecer. E olha que o Tribunal de São Paulo, em termos de recuperação e falência, é a vanguarda brasileira, né? Então, o Tribunal de São Paulo reverteu, o tribunal, a instância, né, segunda instância, reverteu a decisão de primeiro grau do juiz da vara de recuperação. Em São Paulo, aqui a gente tem a vara empresarial. Em São Paulo, a vara é específica de recuperação e falência. Né? Então, são varas que tratam só desses casos. E aí, nessa vara, o juiz deferiu a recuperação judicial acho que do Jockey Clube de São Paulo, a notícia que eu li agora, antes de vir para cá. E aí, na segunda instância, o desembargador reverteu a decisão com fundamento de que era uma associação e não poderia se submeter à lei. Então, assim, tem o entendimento do STJ? Tem. Mas enquanto existe a lei, a gente fica nesse imbróglio. E aí, eu dei esse exemplo, mas eu vou dar o exemplo no futebol. Lembra que eu falei do Curitiba no início? Vou falar de Curitiba e Gama, porque são as situações diferentes. O Curitiba foi o primeiro clube, salvo engano, um dos primeiros. Logo que saiu a lei da SAF, ele pediu RJ, ainda como clube, terminou sua RJ, constituiu a SAF. Acho que eles são os líderes da Série B. Né? Embora eles tenham feito isso e caído em 2023, acho que eles caíram 23 ou 22. Eles caíram depois da RJ, tipo, tá na RJ, tá de boa, podia ter ganhado, mas não ganharam, caíram. Mas estão bem agora, líder da Série B, estão se recuperando. E realmente parece, por tudo que eu acompanhei, que o processo de recuperação deles foi bem. Um caso até bom para a gente analisar depois, Alessandra, para a gente falar, porque parece... E aí eles constituíram a SAF, parece que estão caminhando. E aí, mais recente, um caso de Brasília. O Gama pediu RJ, depois da lei da SAF também. Lembram que a lei da SAF diz expressamente que o clube de futebol pode pedir recuperação judicial. Lembra que eu falei? Confirmado aqui. Cadê a câmera? Tá aqui. Aqui, Curitiba é o primeiro colocado da Série B. Só acompanha a Série A, hein? É claro. Não acompanha a Série B, não. Aliás, só somos líderes, né? Somos quase. Estamos esperando o jogo de amanhã. Não, o 3-0 do Palmeiras foi na Libertadores. Muito legal. Já estava. Tá chegando. Chegaremos lá. Então, no caso do Gama, o que aconteceu? O juiz aí foi diferente, né, lá. O juiz de primeira instância, ele negou, mesmo ciente da lei da SAF, ele negou a recuperação, dizendo que era uma associação e, portanto, não era sociedade empresária. O pedido foi do clube, né? Lembrando aqui, pessoal, pedidos nos dois casos do clube. Aí, do Tribunal de Brasília, a primeira instância deu essa decisão. Mas aí o Tribunal de Brasília reverteu a decisão. O Tribunal de Brasília... E o fundamento do Tribunal de Brasília foi com a SAF. Ele falou, não tem nem... Quase que falou assim, não tem nem o que discutir. A lei é clara, né? É como diz aquele... A regra é clara, né? A regra é clara, tá aqui, ó. Não tem como você negar a recuperação judicial dizendo que esse clube não é uma sociedade empresária. Por quê? A regra é clara no artigo 25 da lei da SAF, dizendo que o clube pode pedir recuperação judicial ou extra. Então, nesse ponto, são interessantes esses casos. E agora, né, indo para responder a pergunta se o clube pode falir, bem, a gente já viu que as associações estão sujeitas ao regime de insolvência civil e não ao regime de falência. O que acontece? E aí, só o futuro vai dizer para a gente. Mas minha orientação é no seguinte sentido. Um clube não poderia sofrer um pedido
de falência, porque acabaria não sendo possível, mesmo tendo essa previsão da recuperação. Hoje, né? Tô indo nesse sentido. Porém, existe uma situação, que é a situação que a gente fala de convolução da recuperação judicial em falência. O que isso é? A recuperação judicial, ela é um plano que tem que ser cumprido, ela precisa ser cumprida. E qual é a sanção para o descumprimento da recuperação? É justamente a decretação da falência, que a gente usa o termo de convolução da recuperação em falência. Então, por exemplo, quando o devedor... Lembra aquele prazo que eu falei que ele tem de 60 dias para apresentar o plano de recuperação? Se ele descumpre esse prazo de 60 dias, é hipótese de decretação de falência. Se o devedor descumpre a obrigação do plano de recuperação, é hipótese de decretação de falência. E aí, eu quero saber como o judiciário vai se posicionar nessas situações. Por quê? A sanção prevista na lei de falência é convolar a recuperação em falência. Quando eu digo na lei da SAF que o clube está sujeito ao procedimento de recuperação judicial e extrajudicial regulado na lei 11.101, se a lei diz que a sanção é a falência, eu não sei como o juiz vai fazer de aplicar a sanção à insolvência civil. Porque não é aplicável, porque você já vai estar em uma recuperação judicial. E então essa situação você acha que traz insegurança jurídica para os investidores? Eu não sei se eu acho que é uma necessidade de compreender o que vai acontecer. Porque, primeiro, como eu falei, como que eu vou requerer a recuperação, a falência do clube? Pode ser que aconteça, aí eu acho que é uma situação que vai ser bem... Por isso que a jurisprudência vai dizer isso para a gente no futuro. Qual seria a situação de você reconhecer que aquela associação exerce atividade econômica, você demonstrar de alguma forma isso, e você querer equipará-la a uma espécie de uma sociedade irregular? E aí pedir a falência como se ela fosse um empresário irregular. Porque isso é até possível em âmbito de requerer a falência de alguém. Então, eu acho que essa situação poderia até acontecer. Mas é uma névoa que fica assim, que a gente não consegue dizer. Eu diria o seguinte: se há recuperação judicial e ocorrem as situações de descumprimento, eu acho que o caminho não seria outro que não a falência. Até porque você já tem tudo coordenado ali em um processo de recuperação. Para você jogar aquilo para uma insolvência civil, que é em uma realidade completamente diversa, eu acho... Porque a convolução em falência, ela permanece até no mesmo juízo. É uma questão até de celeridade processual, porque o juízo da recuperação ele vai virar o juízo da falência. Tá, né? Você vai... Trazendo isso para o caso prático do Vasco, né? O Vasco, você acompanhou essas últimas notícias aí de que eles aprovaram... Eles aprovaram o plano, acho que no início desse mês, salvo engano, dia 9. Então, agora, com a aprovação massiva, acho que mais de 90% dos credores, e possivelmente agora vai haver a concessão da recuperação judicial, porque o juiz não tem outra alternativa, a não ser que verifique ali uma nulidade, algo assim, que invalide aquela deliberação. Então, com a concessão da recuperação, a anovação dos créditos, os créditos são pagos na forma que estão previstas no plano de recuperação. Mas eles já fizeram o plano? Nessa etapa foi aprovado o plano. Então, eles já estão na etapa que a gente chama de concessão da recuperação. A concessão da recuperação nova todos os créditos. E outra situação que eu acho que eu não sei se eu destaquei bem, né? Os credores que não aprovam, quando você tem a aprovação do plano, aquele plano submete mesmo os credores que discordaram. É importante a gente ter isso em mente, né?
Porque ele é imposto aos credores discordantes, porque você tem como valor a preservação da empresa e da atividade. Então, você obtendo as maiorias exigidas, você impõe aquele plano aos que não concordam, ainda que discordem. Então, essa é uma situação a ser observada. E no caso da extrajudicial, que eu acho que eu não comentei, né? Acho que é o Botafogo está nessa, né? O Botafogo está na extrajudicial. A extrajudicial ela é um pouco diferente. Lembra aquele procedimento que eu falei, que você faz o pedido, o requerimento de recuperação, o juiz defere, você fica aquele prazo de suspensão das ações, execuções e tal? A recuperação extrajudicial ela é um pouco diferente. Por quê? Porque ela seria um procedimento onde você já exige apresentar um plano aprovado por pelo menos 1/3 dos credores. Então, quando você apresenta um plano, 1/3 dos credores já aprovaram aquela proposta. Então, você com mais de 1/3, você pode apresentar essa proposta. Na verdade, a exigência é metade dos credores. Mas, com mais de 1/3, você pode apresentar, e aí você tem, salvo engano, um prazo de 90 dias para conseguir chegar na metade. Porque você precisa da metade, você precisa de 50% dos credores, naquela classificação de créditos que eu já falei, que aprovem o plano. No caso da extra, é mais célere. Você tem o prazo de suspensão das ações e execuções também, mas você já está com o processo ali mais andado, né? Porque você já negociou com seus credores e tudo mais. Geralmente seria para uma situação de crise mais equacionada, né? Enquanto a judicial é que realmente você já está com a corda mais... A água já está mais lá em cima, né? A extra você já conseguiu dar uma certa organizada. Mas, né, embora isso, a recuperação extrajudicial no Brasil, ela acabou não sendo muito utilizada, porque na redação original da lei, a lei é de 2005, ela só sofreu alterações substanciais em 2021. Na redação de 2005, o mecanismo da recuperação extrajudicial era muito difícil. Primeiro, que você precisava da aprovação de 3/5 dos credores. Além de 3/5, você não tinha esse período de suspensão de ação e execução. Então, assim, era um mecanismo que foi pouco usado. Você precisava de critérios muito elevados para você conseguir se valer dele. Então, foram raros casos que eu vi de recuperação extrajudicial. Agora, com essa alteração de 2021, a gente tem visto mais alguns, e no caso do futebol, a gente acabou se deparando aí com o Botafogo, né? Mas essa recuperação extrajudicial do Botafogo aí, acho que vai ter coisas para a gente ver. Né? Temos que pesquisar muita coisa com calma, né? Tem apelações, porque ela envolveu o clube, salvo engano, uma companhia que já existia que administrava o estádio. Então, tem umas nuances aí que a gente precisa entender, aí depois entra a SAF no meio, embora a SAF não esteja em RE, né? Porque aí, nesse caso, é RE, né? RJ é recuperação judicial, extrajudicial é RE. Então, a gente tem que entender melhor como está essa nuance aí do Botafogo, de repente, numa próxima vez, podcast, né? Que aí a gente vem destrinchar a vida do João Textor aqui, porque eu já estou pesquisando. Estudo de caso. Estudo de caso. Porque é bizarro, mas a gente vai estudar, a gente vai fazer um próximo aí relacionado a isso. Alguém de vocês tem alguma pergunta, algum questionamento sobre o... Só um minutinho, peraí. Vê se está ligado. Isso. Espera aí que a gente vai mudar a câmera. Oi. Pronto. Eu queria perguntar se tem, na recuperação judicial, tem como, quando ela está em processo e as partes já aceitaram, tem alguma forma de dela ser impedida na justiça ainda? Após a aprovação do plano? Quando está no processo de aprovação. Após a aprovação do plano, é muito difícil você conseguir, a não ser que você consiga provar alguma forma de irregularidade
de convocação de assembleia, de que você, de repente, tenha falsificado alguma coisa, alguma documentação, seria uma hipótese mais remota. Eu acho que não é uma hipótese... Claro que é aquilo, porque os procedimentos são observados de perto. Eu acabei não falando, durante a recuperação judicial existe a figura do administrador judicial, que é um auxiliar do juiz que vai justamente verificar as atividades que são conduzidas pelo devedor durante o processo, né? Então, fica de olho lá, né? Esqueci a expressão que usa, mas é uma pessoa que vai ficar de olho também, observando. Similar ao gestor da massa falida, né? É a pessoa que gerencia toda a dívida e os ativos. Porque na falência o administrador cuida da massa falida. Uhum. No caso da recuperação, ele está de olho mais na questão dos procedimentos, dos processos. Claro que ele faz também, tem que fazer prestação de conta mensal, porque o devedor, durante a recuperação, ele tem que mensalmente mostrar ali a lupa fica maior, né? Então você se submete a um procedimento maior de transparência, né? Verdadeiramente. Eu acho que é interessante também esse momento agora, por exemplo, voltando na situação do Vasco, né? O Vasco entrou no processo de recuperação e a gente percebe também que existe um movimento muito claro dentro do clube de desempenho esportivo. Então, eles estão subindo na tabela, né? E a probabilidade do prêmio aumentar no final, eles ganharem uma entrada de caixa significativa com essa mudança de ranking dentro do Brasileirão e que seja um indicativo também de que eles vão conseguir, pelo menos, iniciar esse pagamento, né? E provavelmente vão contar com mais dinheiro da tia Leila, né? Para ajudar aí nesse processo. Mas, assim, existe um caminho que parece que vai indo, tá arrumando, assim. O processo do Vasco me pareceu um processo mais tranquilo. Embora é aquilo, tá começando, né? Foi aprovado a concessão da recuperação e vai seguir aí. Estaremos acompanhando as cenas dos próximos capítulos, até porque o que seria... Qual a graça que seria não ter o Vasco para a gente? Sim, exatamente. Nenhuma graça. Então, precisamos do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. Todo mundo funcionando muito bem para que o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro tenha graça, né? E aí, essa é a felicidade de todo Flamengo. Mais alguma questão? Alguma pergunta? Alguém alguém tem alguma questão relacionada ao trabalho específico de vocês? Alguma dúvida que interesse esclarecer aqui? Porque essas figuras são muito novas, né, dentro do futebol. Sim. E aí é tudo muito novo, como você falou, até o próprio juízo vai ter que se posicionar em determinados momentos. Sim. Qual vai ser o caminho que isso vai gerar, que a gente vai verificar aí. Ainda mais que agora a gente fica com esses dois cenários de SAF, de associação, tudo meio misturado, tentando resolver os problemas. O candidato à presidência do Fluminense novo aí, que é o Rolim, né? Ele teve com a gente uma época e é advogado também, ele é procurador do Estado. E aí ele conversou sobre a situação do Vasco como um exemplo claro de insegurança jurídica. Por conta dessas fragilidades da negociação que impediriam até novos investidores virem fazer esse processo da SAF no Fluminense, né? No outros clubes, né? E toda, assim, a gente celebra muitas alterações legislativas, que legal, não sei o quê, mas há um período de aprendizado, sim, né? De adaptação, então tudo isso vai gerando, a lei está assim, não sei o quê, mas a insegurança que gera da novidade em si, né? Porque às vezes a gente pensa, aquela lei está perfeita, né? Fiz um monumento. E aí você olha na prática, não era aquele monumento todo. Né? Então, realmente, só o tempo ajuda. Né? Então, por isso, muitas vezes, por exemplo, nessa questão das associações e da recuperação judicial, é muito triste a gente ver essa oscilação do judiciário, porque se a gente conseguisse, de certa forma,
unificar um entendimento, sem alteração da legislação, a segurança jurídica viria claramente. Mas quando você vê, por exemplo, esse caso que eu falei de São Paulo, do Jockey Club, você fica assim, cara, como que o tribunal reverteu a decisão de primeira instância com várias situações de associações que já estão consolidadas, né? Claro que cada caso é um caso, a gente tem que entender melhor e buscar. Eu só li a notícia, né? Realmente, às vezes eu estou falando aqui, mas assim, o juiz de primeira instância ele deve ter visto claramente a situação da atividade empresarial exercida ali, a atividade econômica, né? Perdão, para não mudar os termos. Né? Lembrando. Já basta. Confundir os termos é sempre ruim. Mas então, mas o bom foi que a lei da SAF, de certa forma, deu essa segurança com a possibilidade dos clubes, de fato, se valerem desse mecanismo. A única questão é se realmente eles vão vir a falir ou não. Espero que não, né? Espero que os clubes consigam se reerguer, que nem precise se cogitar na hipótese de falência. Tá bom, então. Então, eu acho que foi bem esclarecedor, né, esse processo. Te agradeço muito, Alberto, aí, pela participação aqui no nosso podcast. Sei podcast, 13º episódio, né? Ele faz parte também dessa ideia de complementar conhecimento para os alunos da disciplina, né? A gente tenta entrar com outros conceitos que não apenas os contábeis, né? Então, marketing esportivo, legislação, tudo isso compõe todo um contexto que resulta numa questão contábil e auditoria que a gente precisa, né, em termos de transparência. Tá bom? Muito obrigada aí pelo apoio. Obrigado, Alessandra. Nós faremos uma segunda rodada aí. Mais rodadas, né? Específica. E faremos mais para frente. Vamos aguardar os próximos capítulos dessas movimentos. Vocês souberam que existe um movimento financeiro aí do John Textor para vender a SAF e ele mesmo comprar e o dinheiro ir para Caimã e depois retomar, né? Então, a coisa é bem interessante e saberemos como funcionará. Agora, como reconhecer contabilmente toda essa situação em que nós não sabemos, né? A contabilidade fica totalmente... Contabilidade criativa. Contabilidade criativa é fraude mesmo. Tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo episódio, tá? Obrigada. Obrigado.